que é dar vida diariamente a um editor e livraria independente num país como Portugal. Por isso, obrigada, Francisco e Nuno, não só pelo convite de estar aqui, mas pela generosidade de continuarem a acreditar. Agradecer à Ler Devagar pelo espaço e acolhimento e, acima de tudo, ao Vasco. E estamos aqui hoje pelo Vasco e pela confiança ou inconsequência de me permitir pensar sobre o seu primeiro livro. Bom, eu vou começar com uma inconfidência de algo que o Vasco partilhou comigo. Não falámos em sigilo profissional, até porque eu não estou aqui apenas na condição de psicanalista, mas também de poeta, pensador e, acima de tudo, e sempre leitora. E o Vasco disse-me, assim que nos conhecemos: sabes, Ana, é que eu sou um bocado estranho. Para além do meu instinto imediato voyeurístico, não é, da procura de compreensão desta criatura do que é o humano, fui transportada para um livro que li recentemente, o último livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo, e o livro que usa esta ideia de relação entre criatividade e loucura, em que a autora começa por dizer que uma das coisas que ela foi descobrindo com os anos é que ser estranho não é nada estranho, apesar do que a palavra parece indicar, e que, na verdade, o conceito que é aquilo que chamamos de normal é apenas uma construção estatística daquilo que é mais frequente e que acontece mais frequentemente. Defendendo assim esta justa e cruel possibilidade que todos guardamos um desvio, que todos somos esquisitos, são abundantes as referências que Rosa Monteiro faz e das excentricidades e peculiaridades de muitos autores, como por exemplo Freud tinha medo de comboios, Agatha Christie escrevia na banheira, o Kafka tinha de mastigar 30 vezes o que comia, Sócrates vestia sempre a mesma roupa, o Schiller punha maçãs a apodrecer dentro de uma gaveta porque precisava do cheiro da podridão para escrever. E talvez isto que o Vasco partilhava comigo, que na realidade não foi assim nada de muito bizarro, o que frustrou bastante o meu instinto, era que se sentia estranho por ter feito 2 mestrados em simultâneo, um em técnica em engenharia mecânica e um outro em estudos portugueses com especialização em estudos literários, e durante os quais, antes e depois, foi sempre escrevendo poesia. Talvez isto que o Vasco considera ser estranho faça parte de uma força e de uma certa multiplicidade que alguns criadores sofrem, que é a sua versão mais aguda, talentosa e rara, produziu casos como a pessoa, e talvez o insira na lamentável e magnífica família dos nervosos, como enunciou Proust. E nervoso, neste sentido rizomático, neuronal, experimental, um rizoma que, do ponto de vista da botânica, é distinto de uma raiz, é qualquer coisa que se bifurca não a partir de um eixo central, mas de um agenciamento de linhas e velocidades que se expandem, indeterminada e assimetricamente. E assim agudo é o título do primeiro capítulo que abre o livro inaugural do poeta, múltiplo e intercruzado. O autor começa este seu jogo com o teorema de Pitágoras, que determinada geração o soube de cor, e desembrulha antes parte do enigma através de um epígrafe do considerado informalmente por alguns como o avô da poesia contemporânea, Herberto Helder. Possivelmente odiaria ser assim chamado. Este mosaico, que podemos contemplar numa espécie de caleidoscópio, cruza a partir, quer no sujeito que fala e endereça, aquele que convoca a matéria, o número, a palavra, o mundo e a sua gramática, a ruína do amor e do plástico, quer a geração do hashtag e underscore, e a semântica que tem aqui, à partida e à cabeça, uma sentença de morte. Tentaremos assim olhar por estes diferentes movimentos. É também Herberto Helder quem nos diz, no seu poema Paisagem a um ponto de vista, que, cito, talvez a forma eleitamente apocalíptica e luminosa de escrutar a poesia seja de helicóptero. Fim de citação. Sem pretendermos hoje o escrutínio exaustivo do livro, que deixamos para a tarefa lúdica de um bom leitor que faz sempre diversos voos, procuramos pontos de vista que nos permitam ver esta agregação poética que o autor nos oferece e nos recorda a apresentação sinótica do filósofo Wittgenstein, que defende que a representação panorâmica facilita a compreensão e, cito, vermos as conexões, que por uma das fontes principais de incompreensão reside exatamente no facto de não termos uma visão panorâmica do uso das nossas palavras. Fim de citação. É assim uma visão panorâmica que sugerimos, não no sentido de uma visão cimeira que se mantém à distância, mas do modo de um prisma, por isso perispético, que no livro, este olhar daquele que faz parte do mundo pode ir ao detalhe quer de um haiku, quer à visualidade experimental de uma mancha gráfica e sonora do texto,
sem esquecer o humor e a ironia. Uma visão entrelaçada àquilo que Wittgenstein chama de, cito, uma visão abrangente do mundo e da linguagem que não seja estática, externalista, mas sim dinâmica e inclusa. O que se encontra em Manifesto à Morte da Semântica é, parece-nos, algo mais do que um jogo de linguagem ou uma nova linguagem que tanto luta contra e reflete a própria língua da sua época, mas também um ato intempestivo, como dessa e outras línguas e épocas o autor propõe a sua gestação. Tal como defendia Derrida, também ele referenciado no livro, um texto tem sempre várias idades. Mas este caráter intempestivo, ou seja, para além do tempo, remete-nos também para uma leitura de Nietzsche que nos sugere a ideia de que o autor destrói para criar, ou seja, insere o seu ato poético na ligação com o mundo enquanto um ato revolucionário, político e histórico, independentemente de haver ou não um compromisso político no sentido ideológico, mas há neste caso um compromisso quer com a própria poesia e a sua ação no mundo. O poeta escreve: há quem queira um Porsche, um T8 no Chiado, uma ninhada de infantário, eu não. Do kit social nunca quis nada, nem palácio, nem putos, nem descapotável, chegava-me a achar o verso santo coronário. E a procura desse verso santo coronário parece poder encontrar-se quer no minúsculo de uma cereja fundada na cidade natal do autor, ou de um ou vários pontos finais, como curtos pontos de respiração, a partir de um olhar que precisou também de uma distância geográfica num país longínquo como o Japão, ou as referências satirizadas ao cânon de um Camões ou da saudade que espera o verso entre os aeroportos da vida. E continua: desse verso fiz soviético, minha foice, martelo e causa, tentei tocá-lo, idolatrando poetas mortos e fantasmas, romantizá-lo, em pieguices de amor, fogo que arde, simplificá-lo tipo Ken com Barbie, sofrê-lo com um mago, a Amália da saudade, fado, arrancá-lo, a pele e pulso de X-ato, fodê-lo, sim fodê-lo, numa alameda inteira de atrizes sem plateia, só táxis, gritá-lo, mordê-lo, rasgá-lo, tê-lo, tentei tê-lo, mas nada, nem verso, nem Lenin na praça. Toda esta manobra do poeta na abertura parece visar em parte este combate à boa maneira de um manifesto, não só de uma mentalidade pequeno-burguesa, ou académica, ou moralista, ou conservadora, e por um lado despertar desde logo o leitor na sua possível acomodação e talvez alienação. Foi também este movimento que Tristan Tzara, poeta romeno, um dos que aceitou contribuir para o Cabaret Voltaire, considerado um ruidoso e um nihilista, que no seu manifesto do Senhor Antiprivina de 1916, lê em Zurique ao explicar por que razão escreve um manifesto para a causa dadaísta. Escrevo um manifesto e nada quero. Digo, porém, certas coisas e sou, em princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Escrevo este manifesto para mostrar que é possível realizar ações contrárias ao mesmo tempo e um só fogo fresco. Sou contra a ação, contra a contínua contradição, quanto à afirmação também. Não sou nem a favor nem contra e não me explico porque detesto o bom senso. Fim de citação. Foi nesta sequência da Primeira Guerra Mundial, em que a descrença na razão era acentuada, o impulso destruidor latente no dadaísmo, que surge associado à denúncia das fraquezas da sociedade europeia, à recusa dos valores racionalistas da burguesia, à desmistificação da arte, à negação da lógica, da linguagem, da arte e da ciência, fazendo com que os dadaístas virassem para o acaso como um antídoto para todo este cinismo social. O próprio termo Dada é resultado de uma escolha aleatória feita num dicionário de língua francesa. No dadaísmo, os poemas simultâneos, declamados ou gritados em uníssono, apresentavam-se sem qualquer nexo, normalmente constituídos por certos tirados de várias obras em diversas línguas. Dentre eles também estava o Bal, considerado o inventor da poesia sonora dadaísta, como uma das contribuições mais frutíferas para a experimentação poética dos séculos XX e XXI. É nesta onda de corrente de experimentação poética, num tempo pré e pós uma pandemia, este outro manifesto de tórax aberto entre sístolo e diástolo, que prevalece quer o contínuo, quer o descontínuo, o fragmentário, o plural, as línguas e o verso que não só tenta desafiar, cito, a puta da gravidade, mas como uma ruptura da unicidade conceptual que acolhe distintos planos de sentidos que coexistem, talvez numa tentativa de aprender as coisas na sua simultaneidade. O autor parece-nos revelar uma das suas teses.
O verso justo para este tempo de umbigos e máscaras não se faz de palavras, mas do erro matemático 1 mais 1 é igual a 1. É assim pela língua, quer inglesa ou italiana ou portuguesa, em millennial que escreve com capa, com código, por programação, por robô ou mimetização. Oi gata, tudo miau, são sempre boas maneiras de estar no chat, escreve o autor. Das selfies, swags, smiles, a Michelangelo ou Pietás ou uma happy hour de farmácia, esta simultaneidade contemporânea, ou quer de um origami ou dinossauro, cito, sós a pista de dança anda, embora proibidos os poemas, cuja meca evapora labareda no cinzeiro, permuta então entre este límpido e o opaco e uma tentativa de desembaraço da linguagem, das referências, quer dos padrões convencionais, libertando a poesia das pautas formais, a métrica ou a rima, onde a frase pode ser substituída por código ou sobreposição de imagens em deambulação textual. Em parte, parece que esta voz se deseja silenciosa e privativa e, como escreve Herbert, cito, nunca mais quer escrever numa língua voraz, porque já sei que não há entendimento, quero encontrar uma voz paupérrima, para nada atmosférico de mim mesmo, quero criar uma língua tão restrita que só eu saiba. Por um lado, em manifesto, para além desta língua privada que o autor, robótica e poeticamente nos propõe, que aos poucos se revela, há também uma outra língua mais universal. Diz o poeta, quem poema torna língua, mais boca caberia. Escreve talvez este universal, porque nós os humanos, por vezes self-destructive, temos também uma sentença à partida e adiamos, escreve, trazer a morte na pálpebra. E agora? Pedem cura? Pergunta o autor. Assoiem romances, fogam viagras, mas por favor não se tratem. É assim na promessa à continuidade de sermos continuamente este estranho que se faz híbrido manifesta a morte da semântica, num gesto que, tal como Tarantino, que também aparece nesta agregação, mistura ou cola géneros que passam também pela fusão de formas de expressão. Tarantino, que inseriu a banda desenhada em Pulp Fiction ou a intromissão de anime em Kill Bill. E também em Manifesto parece que o autor, ao citar, narrar, programar, recordar ou destruir, trata-se de recriar um novo pensamento com laços de familiaridade com várias formas de se fazer poesia e planos de iminência poéticos. Disso se trata esta tateante procura da linguagem, uma sonoridade pensativa do poeta enquanto, cito, predador da palavra, mas também do seu reverso, de uma outra mecânica e cálculo e não sentido, tentando talvez chegar ao âmago da linguagem cristalina, God save the thing, escreve o poeta. E talvez procurar este verso seja este Dancing in the Dark, que dá título a um outro poema, esse dançar no escuro, dançar o escuro, o terrível destino da onda anónima morta na praia de Rebelo. Procurar o verso talvez seja, como lemos no poema, escrever de espuma. E retomando Wittgenstein, o filósofo que tanto percebeu a linguagem, que funciona dentro de limites que não podem ser ultrapassados, mas tal qual que ela também não é capaz de representar completamente todo o âmbito da experiência. Há uma parte da experiência linguisticamente inacessível. Contudo, o filósofo admite também a existência do inexprimível, que está para além dos limites da linguagem, e é aí que se revela e damos lugar à arte como inevitavelmente o lugar da sua multi-expressão, do verbo ao vocal ao visual, da poesia experimental portuguesa dos anos 60, que aqui reverbera, e voltando circularmente ao início do livro, é Herbert que fantasia, cito, uma vida que absorvera o mundo e o abandonara depois, abandonara a sua realidade fragmentária. Era completa e limpa, gramatical. O que aqui nos parece significar dizer, então, a possibilidade de uma vida poética. O que fica, então, depois da morte da semântica? Qual o seu memento mori? Como tentar chegar, então, ao cerne de uma língua que se quer viva? Escreve o autor, antes aceso o pulso que o poema jaz ao predador de palavras, esse nome não. Repete mais não. Repete não. O que fazer a cada verso teu que se teve nos braços? O que resta então da vertente destruidora, criadora, a que se pretende submeter a linguagem, a conhecida ininteligibilidade do mundo, uma voz que, e assim termino, com o gesto de Herberto de levar a linguagem à carnificina, liquidar-lhe as referências à realidade e, cito, acabar com ela e repor-lhe então o silêncio.